A história de vida de hoje você ouve uma história muito interessante e dramática, chamada Casa da Minha Sogra. A noite caiu, cobrindo essa pequena casa com uma espessa camada de escuridão. Apenas a fraca luz amarela da sombra redonda pendurada na sala de estar. O som do vento soprando pela janela desliza, trazendo consigo o frio do inverno do final de fevereiro. Naquele espaço silencioso, o som dos passos do genro soava constante e lentamente, como um ritmo familiar que toda a casa havia memorizado. Ele, um homem alto de cerca de 35 anos, com ombros largos e rosto anguloso, tinha acabado de sair do quarto principal, onde geralmente ficava sentado por horas para verificar suas tarefas de fim de dia. Mas esta noite ele não parou por aí. Ele foi direto para a sala de estar, onde sua sogra, Natália, estava sentada em uma velha poltrona perto da janela. Natália, uma mulher na casa dos 60 anos, é agora uma sombra de si mesma desde os velhos tempos. Seu corpo estava emaciado, suas pernas imóveis desde o terrível acidente há muitos anos, deixando-a em um estado de paralisia parcial. Sua pele estava enrugada, mas seus olhos ainda estavam brilhantes e afiados, como se ainda guardassem segredos que o tempo ainda não havia apagado. Ela ficou sentada ali, em silêncio, com os olhos para fora da janela, onde a escuridão engoliu tudo. A camisa fina que ela usava era usada fora de seus ombros, revelando parte de sua pele pálida, que já foi o orgulho de uma mulher famosa por sua beleza glamourosa. Murilo parou na frente dela, seus olhos olhando para baixo, gentis, mas escondendo uma emoção difícil de nomear. Ele se curvou, movendo-se lentamente, como se não quisesse quebrar o silêncio desse momento. Suas mãos sólidas deslizaram sob suas costas, uma em seu joelho imóvel, e ele a pegou. Seu corpo era tão leve que ele mal precisava usá-lo, mas a sensação o fez apertar as mãos ainda mais, como se temesse que ela desaparecesse em seus braços. O farfalhar do pano soou, misturado com o suspiro suave de Natália, um som vago, mas assustador. Mãe, você quer tomar um banho quente hoje? Ele perguntou, sua voz profunda, com a ternura que ele sempre lhe dera, mas havia uma nuance diferente naquela voz, uma sondagem, como se ele estivesse esperando por algo além da resposta usual. Natália olhou para ele, os olhos nublados pela idade, mas ainda afiados o suficiente para perfurar o coração da outra pessoa. Ainda me lembro que minha mãe gostava disso, mas você não está cansado? Ela respondeu, sua voz hesitante como se a pergunta não fosse apenas um interesse, mas também um lembrete, um aviso sem palavras. Ela sentiu uma proximidade na maneira como ele olhava para ela, uma intimidade que transcendia os limites da responsabilidade, e isso fez seu coração palpitar levemente. Murilo sorriu, um leve sorriso que não era suficiente para esconder os pensamentos que giravam através dele. Ele não respondeu, apenas a carregou silenciosamente para o banheiro. A velha porta de madeira se fechou atrás deles, deixando para trás o som da água borbulhando do chuveiro, misturado com o silêncio pesado que envolvia a casa. Pela porta estreita, Elaine, uma vizinha que morava a poucos passos de distância, ficou observando em silêncio. Seus olhos se estreitaram, cheios de dúvidas. Ela tinha visto essa cena dezenas de vezes, mas esta noite algo estava diferente. A maneira como Murilo segurava Natália, a maneira como ele se inclinava perto dela, tudo tinha uma sombra escura que ela não conseguia explicar. A senhora Elaine murmurou para si mesma: como você pode cuidar de sua sogra assim? Algo não está certo. Quando seu genro saiu do banheiro, seu rosto estava triste. Suas mãos molhadas tremiam como se ele tivesse acabado de experimentar uma onda de emoções intensas. Ele ficou ali olhando silenciosamente pela janela, seus olhos perdidos na escuridão, como se tentasse encontrar uma resposta para si mesmo. O som da água parou de fluir, mas a tensão no ar não se dissipou. Elaine deu um passo para trás, sua figura escondida atrás da parede carregando pensamentos suspeitos. Dentro do banheiro, o espaço apertado fica abafado com o vapor subindo do chuveiro. A luz fraca que pendia do teto brilhava, lançando uma luz fraca sobre o corpo de Natália, destacando as linhas que haviam sido devastadas pelo tempo.
Murilo a colocou na pequena cadeira de plástico que havia preparado. Suas mãos ainda estavam segurando seus ombros, como se ele estivesse com medo de que ela caísse, embora soubesse que ela não poderia se mover sozinha. Ele se virou, abrindo a torneira para deixar a água quente escorrer pelo chão, fazendo sons constantes, quebrando o silêncio. Ele voltou para ela, tirando lentamente a camisa fina que ela estava vestindo. Seus movimentos eram suaves e cuidadosos, mas seu olhar inadvertidamente varreu sua pele. Uma pele enrugada que ainda mantinha um pouco de suavidade juvenil, como um traço da mulher que fascinou tantas pessoas. Ele tentou se concentrar em escovar, mas toda vez que sua mão tocava sua pele, sua respiração ficava mais pesada. Um sentimento estranho surgiu nele. Não exatamente um desejo, mas uma contradição entre responsabilidade e emoções incontroláveis. Ele disse a si mesmo que este era apenas um trabalho diário, mas, naquele momento, seu coração estava batendo mais rápido do que o normal. Natália sentiu o toque, embora seu corpo não respondesse mais como antes. Seus olhos ainda estavam brilhantes, observando cada gesto dele. Ela viu a mão dele deslizar por cima do ombro, descer pelo braço e depois parar na cintura dela por mais tempo do que o necessário. Um arrepio percorreu-a, não por causa do frio, mas por causa da proximidade incomum. Ela falou baixinho, sua voz tremendo como se quisesse detê-lo, mas as palavras estavam sufocadas em sua garganta. Ela olhou para ele, seus olhos afiados, mas impotentes, querendo perguntar o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Murilo se assustou, sua mão parou, ele se virou, evitando o olhar dela, tentando esconder o constrangimento que estava surgindo. Mãe, me desculpe, eu só quero que você fique limpa, disse ele, sua voz desajeitadamente, como se estivesse se justificando. Mas em seu coração uma onda de emoções estava girando. Ele continuou a escovar, mas cada movimento agora trazia uma cautela excessiva, como se ele temesse que ele próprio cruzasse algum limite. O vapor subiu em uma névoa nebulosa, cercando os dois em um espaço nebuloso. O som da água fluindo uniformemente, misturado com o som de sua respiração, agora era mais urgente. Ele pegou uma toalha para limpar o corpo dela, movendo-se lentamente e extraordinariamente perto. Enquanto ele limpava seus seios, suas mãos tremiam. O calor de sua pele passou pelas pontas dos dedos, o fez morder o lábio para suprimir pensamentos fugazes. Natália notou a mudança nele. Os olhos se arregalaram, mas ela não disse nada, apenas suspirou. Um suspiro de dor e culpa. Finalmente, ele colocou as roupas dela de volta, suas mãos mais desajeitadas do que o normal. Ele a carregou para fora do banheiro, colocou-a de volta na poltrona, mas não se atreveu a olhá-la nos olhos. Mãe, faça uma pausa. I dot quote. Ele hesitou. Vou sair por um tempo. Sua voz estava rouca e então ele correu para a porta. Lá fora, um vento frio soprava em seu rosto, mas não era o suficiente para dissipar o calor ardente em seu coração. Ele ficou ali, imaginando se a ação tinha sido devoção ou algo mais sombrio que ele não ousava admitir. Na manhã seguinte, a fraca luz do sol penetrou através das nuvens espessas, derramando na pequena casa uma luz fraca, não o suficiente para dissipar o frio que sobrou da noite anterior. Murilo estava na cozinha com as mãos ocupadas preparando uma tigela de mingau quente para Natália. O som de colheres mexendo na panela soou constantemente, mas sua mente voltou ao momento no banheiro na noite passada. A maneira como suas mãos tremiam quando a tocavam. O olhar impotente, mas penetrante de Natália olhando para ele. Ele balançou a cabeça tentando dissipar esses pensamentos, mas eles se agarraram a ele como um fantasma do qual escapar. A campainha tocou, interrompendo sua linha de pensamento. Ele largou a tigela de mingau, limpou a mão no avental e saiu para abrir a porta. À sua frente está Márcia, sua ex-mulher, única filha de Natália, que deixou ele e sua família para buscar outra vida há mais de um ano. Ela ficou lá, os olhos afundados de cansaço, o rosto não mais tão radiante quanto no dia em que viveram juntos. O casaco frágil abraçava seu corpo magro,
mas ainda não conseguia esconder a beleza que uma vez o fascinou tanto que ele estava disposto a trocar tudo. Você... Márcia falou, sua voz hesitante. Vou visitar minha mãe. Murilo ficou parado, com os olhos frios e sem emoção. Vai visitar minha mãe? Você se lembra dela agora? Ele disse, sua voz profunda, mas afiada como uma faca, cada palavra como uma acusação. Quando você sai, você pensa em sua mãe? Você pensa no dia em que estava deitado imóvel na cama do hospital, sem ninguém para cuidar de você? Irmã Márcia abaixou a cabeça, as mãos apertadas nas alças da bolsa. Eu sei que estou errado, mas não posso continuar morando nesta casa. Eu não entendo. Ela olhou para cima, seus olhos estavam vermelhos e sua voz tremia. Voltei porque ouvi dizer que minha mãe estava mais fraca. Eu quero ver você. Murilo não respondeu imediatamente. Ele apenas deu um passo para trás para deixá-la entrar. Quando Márcia passou por ele, o leve cheiro de perfume flutuava dela, trazendo de volta velhas lembranças. As noites em que se envolveram em amor, as promessas de sempre, agora eram coisa do passado. Ele mordeu o lábio, tentando suprimir suas emoções, mas seu coração ainda pulsava a cada batida. Irmã Márcia entrou na sala, onde Natália estava sentada em uma poltrona. Ela se ajoelhou na frente de sua mãe, agarrando sua mão seca. Mãe, me desculpe. Ela sussurrou, lágrimas rolando pelo rosto. Natália olhou para a filha com os olhos ternos, mas cheios de dor. Você é bom, disse ela com a voz rouca, como se cada palavra tivesse que usar toda a força que lhe restava. Murilo ficou ao longe, observando a mãe e a filha. Ele estava prestes a se afastar, mas a irmã Márcia de repente se levantou e caminhou em sua direção. Irmão, você tomou banho com sua mãe como de costume esta tarde? Ela perguntou, sua voz leve, mas seus olhos procurando, como se procurassem por algo. Ele fez uma pausa, um sentimento de insegurança aumentando. Sim, como todos os dias. O quê? Ele respondeu, tentando manter a voz calma, mas o olhar nos olhos de Márcia o deixou desconfortável. Irmã Márcia se aproximou, com a voz baixa, quase sussurrando. Acabei de ouvir a senhora. Elaine dizer que você cuida de sua mãe um pouco estranhamente. O que você está fazendo no banheiro com sua mãe? Suas palavras eram como uma flecha que disparou direto em seu coração, carregando consigo suspeita e ciúme indisfarçáveis. Murilo cerrou as mãos, seus olhos escurecendo. Estranho? O que você quer dizer? Ele resmungou, caminhando em direção a ela passo a passo. O que você acha que fez com minha mãe? Que tipo de pessoa você pensa que é? A indignação explodiu nele, mas ao mesmo tempo a lembrança da noite voltou correndo. No momento em que ele tocou Natália por mais tempo do que o necessário, sua respiração estava pesada no vapor abafado. Ele se perguntou se a irmã Márcia conseguia ver alguma coisa em seus olhos. Irmã Márcia deu um passo para trás, mas não tirou os olhos dele. Eu não sei, mas eu vejo você de forma diferente. Ele cuida de sua mãe muito além dos deveres de um genro. Tem certeza de que eu não sou... Você não sente mais nada? Ela enfatizou cada palavra. Seus olhos afiados estavam frios como se ela quisesse perfurar seu coração. Murilo riu, mas era uma risada seca e amarga. Eu não tenho o direito de fazer essa pergunta. Quando você saiu com ele, você pensou em como ele se sentia? Você pensa em minha mãe deitada aqui, dia após dia, só com você ao meu lado? Ele se aproximou, tanto que podia sentir sua respiração. Eu cuido da minha mãe porque ninguém cuida. E você? O que você faz se não me trair? Irmã Márcia virou o rosto e as lágrimas caíram novamente. Eu não entendo. Saí porque não aguentava ainda a pressão. Você, mãe, tudo nesta casa pesa muito sobre mim, gritou ela com a voz embargada. Mas eu não esperava que você estivesse tão perto da minha mãe. Você pode negar? Murilo ficou parado, com o coração sufocado. Ele queria negar, ele queria gritar com ela que ela estava errada, que ele não tinha nenhum pensamento que cruzasse a linha. Mas a lembrança da noite passada voltou para ele, tão clara que ele não podia ignorá-la. Ele suspirou, sua voz baixando. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas se você tiver dúvidas, pense assim. Eu não preciso mais explicar para você. O ar entre eles estava pesado como uma tempestade esperando para explodir. Natália olhou para eles à distância. Os olhos brilharam,
mas não disse nada, como se sentisse o tumulto em seus corações. Naquela tarde, o espaço interno tornou-se mais sufocante quando uma figura familiar apareceu na porta. Kang, o homem que Márcia havia seguido quando deixou sua família, entrou com os olhos cheios de arrependimento. Ele era alto e magro, com o rosto nu com rugas profundas, mas ainda tinha um charme irresistível. Murilo estava na porta, seus olhos aparentemente tentando queimar a pessoa à sua frente. — Para que você está aqui? Sua voz era fria, incapaz de esconder seu ódio. David suspirou, suas mãos cavando fundo nos bolsos da jaqueta. — Eu quero ver a mãe dela e falar com você. Há coisas que você precisa saber. Ele hesitou. Depois olhou Murilo diretamente nos olhos. Sobre o acidente e sobre tudo. Murilo zombou, aproximando-se. Conversar? Ele bateu o carro em minha mãe, paralisou sua metade do corpo e depois roubou minha esposa. O que mais há para dizer? Sua indignação explodiu, suas mãos fechadas em punhos, como se ele precisasse de uma desculpa para correr para David. O irmão David não se esquivou. Seu olhar era doloroso, mas firme. Eu sei que você me odeia, mas o acidente não foi tão simples quanto você pensava. Eu amava a Natália. Sua confissão foi como uma bomba explodindo no espaço, deixando Murilo atordoado, com as mãos estendidas. Irmã Márcia saiu correndo de casa e, ao ouvir as palavras do irmão David, gritou: — O que você está dizendo? Você e minha mãe... Seus olhos estavam vermelhos e seu rosto estava branco de choque. Ela se virou para Murilo com os olhos cheios de perplexidade. — Você sabe disso? Murilo balançou a cabeça, sua voz tremendo de raiva e confusão. — Não. — O que ele está dizendo? Ele se virou para David, agarrou-o pelo colarinho e rugiu. — Explique. Você ama minha mãe, então o que você faz com ela? David engasgou, mas não resistiu. Antes de conhecer a Márcia, apaixonei-me pela Natália. Muitos anos atrás, quando ela ainda estava saudável, eu a conheci em uma viagem conjunta. Você é linda, você é atraente, e eu não posso resistir. Ele faz uma pausa, sua voz embargada. Mas ela me afastou, dizendo que não poderia trair sua família. Eu não posso aceitar isso. No dia em que o acidente aconteceu, eu estava bêbado. Perdi o controle e bati no carro dela. Murilo soltou a mão, recuando com os olhos vazios. Então você destruiu esta família por causa de sua luxúria. Você quer minha mãe, não pode tê-la. Você se volta para Márcia. Gritou com a voz embargada de dor. David abaixou a cabeça, lágrimas rolando pelo rosto. Eu estava errado. Depois do acidente, pensei que poderia esquecê-la indo até Márcia, mas não consegui. Eu a amo, mas ainda tenho a figura de Natália no coração. Olhou para Márcia, com os olhos cheios de culpa. Márcia, me desculpe, eu te arrastei para essa bagunça. Irmã Márcia abraçou o rosto e caiu no chão. Eu não podia acreditar. Você ama minha mãe, então o que eu sou para você? Um substituto? Ela soluçou, sua voz trêmula. Saí porque não aguentei a pressão dele, da minha mãe. Mas eu não esperava que fosse tão complicado. Murilo voltou para dentro de casa e caminhou até Natália. Ele se ajoelhou na frente dela com a voz trêmula. Mãe, você sabe disso? Eu sei que ele me ama e eu não digo nada. Ele agarrou a mão dela, os olhos cheios de dor. Natália olhou para ele com os olhos molhados. Eu sei, mas não quero que você se machuque mais. Davi amava sua mãe, mas ela não retribuiu. Quando o acidente aconteceu, eu só queria esquecer. Eu não esperava que ele viesse até Márcia. Suspirou ela com a voz rouca. Eu só quero protegê-lo, mesmo que meu jeito seja ficar em silêncio. Murilo se levantou, sua mente girando. Os segredos entre David e Natália, a relação entre ele e Márcia, tudo como uma bagunça pesavam sobre ele. Ele olhou para fora e viu que David ainda estava parado ali, com os olhos cheios de arrependimento. Seu ódio aumentou, mas, ao mesmo tempo, uma parte dele começou a questionar. Era tudo culpa de David ou essa família havia se desfeito há muito tempo? Após o confronto, Murilo voltou para casa com os pés pesados como chumbo. Ele caminhou até a sala de estar, onde Natália ainda estava sentada em uma poltrona, os olhos brilhando, mas cheios de ansiedade enquanto olhava para ele. — Filho, há alguma coisa lá fora? Ela perguntou, sua voz fraca, como se pudesse sentir a tensão no ar.
Murilo não respondeu imediatamente, apenas acenou com a cabeça e disse: Mãe, deixe-me levá-la ao banho. Sua voz estava rouca, como se ele estivesse tentando encontrar algo para fazer. Esquecer a onda de emoções que estavam surgindo em seu coração. Ele se abaixou e a pegou. A sensação familiar de seu corpo em seus braços o fez se sentir à vontade, mas ao mesmo tempo evocou pensamentos que ele não queria enfrentar. No banheiro, o espaço apertado fica abafado novamente pelo vapor que sai do chuveiro. Murilo colocou Natália em uma cadeira de plástico e se virou para ligar a água para que a água morna escorresse pelo chão, fazendo sons constantes. Ele voltou para ela, tirando lentamente a camisa fina que ela estava vestindo. Seus movimentos não eram mais tão suaves como de costume, mas carregavam um senso de urgência, como se ele estivesse tentando fazer algo rápido para se livrar de si mesmo. Quando a camisa caiu, seu olhar varreu o corpo de Natália, sua pele enrugada, mas ainda um pouco macia. As linhas que outrora haviam sido o orgulho de uma bela mulher. Ele tenta se concentrar na escovação, mas o álcool e as emoções turbulentas de seu confronto com David fazem com que ele perca o controle. Sua mão tocou seu ombro, então deslizou lentamente pelo braço dela, pela cintura, por mais tempo do que o necessário. Sua respiração ficou apressada, seu coração batendo forte no peito, como se ele quisesse quebrar todos os limites. Natália sentiu a mudança, embora seu corpo não estivesse mais respondendo. Seus olhos se arregalaram, olhando para ele com perplexidade. Ela falou, sua voz trêmula, como se quisesse detê-lo, mas suas palavras foram sufocadas, substituídas por um suspiro de dor. Ela sabia que ele estava em um estado anormal e estava impotente para fazer qualquer coisa. Murilo se assustou. Suas mãos pararam ao som de sua voz, mas o álcool e a dor em seu coração o impediram de parar imediatamente. Ele passou a mão sobre o peito dela, o calor de sua pele passando pelas pontas dos dedos, fazendo-o tremer. Uma onda fugaz de luxúria, não exatamente desejo sexual, mas um desejo de conforto, uma maneira de desabafar a raiva e a dor que ele carregava. Ele mordeu o lábio, tentando suprimi-lo, mas sua respiração ainda estava apressada, misturada com o som de água corrente. Filho, não faça nada de que se arrependa, disse Natália com voz fraca, mas firme, como um grito de despertar que o tirou do sono. Murilo deu um passo para trás e o sentimento de traição de todos os lados o deixou atordoado. Olhou para Márcia, a mulher que amava mais do que a sua vida, agora ajoelhada diante dele, implorando perdão. Mas em seu coração, a dor e o ódio estavam além do limite da resistência. Ele se virou para a casa, caminhou até Natália e se ajoelhou diante dela como uma criança perdida. Mãe, você sabe disso? Ele perguntou, sua voz trêmula, suas mãos apertadas firmemente em torno das dela. Você sabia que Márcia e David fazem isso nesta casa? Natália olhou para ele com os olhos úmidos, mas a voz firme. Eu sei, eu os ouço, mas não posso fazer nada. Você está paralisado, você é inútil, criança. Ela suspirou, sua mão seca apertando a mão dele. Não culpo a Márcia, ela é fraca. E o David se aproveitou dela, mas eu não esperava que fosse tão longe. Murilo abaixou a cabeça, suas lágrimas caindo no chão, infiltrando-se nos tijolos frios. Mãe, eu não aguento mais. O irmão Davi destruiu essa família. Márcia traiu o filho. E você, eu quase fiz algo errado com você. Ele engasgou com a voz embargada. Eu não sei mais quem eu sou, mãe. Natália acariciou seus cabelos, os olhos cheios de amor, mas também de dor. Você não está errado, filho. Estou sofrendo demais, mas não deixe o ódio matá-lo. Eu não quero perder você de novo. Sua voz estava rouca, como se usasse toda a força que lhe restava para tirá-lo da escuridão. Murilo se levantou, com as pernas pesadas como chumbo. Ele saiu onde Márcia ainda estava ajoelhada no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de contradição, ódio e saudade. As memórias dela voltaram. As noites em que estavam enrolados um no outro no quartinho, seu corpo quente sob os braços dele, seus gemidos se misturando com sua respiração.
E agora ela deu a David bem nesta mesma casa. A traição o doía, mas ao mesmo tempo, um pensamento sombrio passou por sua mente. Levá-la de volta, usar seu próprio corpo para se vingar de David, afirmar que ele ainda estava no controle. Ele deu um passo à frente, puxando-a para seus pés, seus olhos frios, mas queimando. Você quer que eu perdoe? Ele perguntou, sua voz baixa, cheia de perigo. Então prove que você ainda pertence a mim. Ele a puxou para dentro de casa, empurrou-a contra a parede, sua respiração correndo perto de seu rosto. Suas mãos deslizaram sobre seus ombros, descendo por sua cintura, carregando uma posse lasciva. Irmã Márcia tremia, seus olhos perplexos, mas não resistia. Você... O que você quer? Ela sussurrou, sua voz trêmula, mas seu corpo não o afastou. Uma parte dela ainda anseia por ele, ainda se lembra dos dias em que costumavam pertencer um ao outro. Murilo se abaixou, seus lábios perto dos dela, seu hálito quente se misturando com o dela. Eu quero que você seja o mesmo de antes, para que eu possa esquecer tudo o que você fez com ele, disse ele, sua voz rouca, suas mãos apertando sua cintura, como se para puxá-la de volta para ser sua. Naquele momento ele não pensava mais em Natália, não mais em David, apenas a luxúria e a vingança o guiavam. Mas assim que seus lábios estavam prestes a tocar os dela, os olhos de Natália da sala de visitas brilharam em sua mente. Olhos desamparados, doloridos, mas amorosos. Ele fez uma pausa, sua mão soltou e deu um passo para trás. Não, ele murmurou, sua voz trêmula. Você não pode fazer isso. Você não pode ser alguém como David. Ele se virou ofegante, amaldiçoando-se por deixar a luxúria quase triunfar sobre a razão. Irmã Márcia abraçou o rosto e soluçou. Você não precisa fazer isso. Eu não quero perder você de novo, disse ela com a voz embargada. Mas Murilo não voltou. Ele saiu, parado em silêncio sob o céu noturno. Sentimentos de desamparo e dor aumentaram. Ele sabia que não poderia continuar vivendo nessa espiral, mas não podia deixar Natália, a única pessoa que restava em sua vida. O céu noturno ainda estava preto, nem uma única estrela apareceu, como se refletisse o vazio em seu coração. Ele estava no quintal, com as mãos penduradas, a respiração misturada com o vento frio, carregando consigo o leve cheiro de vinho da garrafa que havia bebido antes. O último momento com Márcia, a forma como quase cruzou a linha para se deixar guiar pela luxúria e pela vingança, fez-lhe sentir que já não era digno de ninguém nesta casa. Voltou-se para olhar para dentro, onde a fraca luz amarela brilhava da sala de estar, onde Natália ainda estava sentada em silêncio em sua poltrona, e Márcia ainda estava ajoelhada no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele entrou na casa, suas pernas pesadas, como se estivessem acorrentadas por suas emoções. Ele se ajoelhou diante de Natália, pegou sua mão seca, os olhos vermelhos. Mãe, não aguento mais, disse ele com a voz rouca, trêmula. A Márcia me traiu. O David destruiu essa família e eu... Quase fiz algo errado com minha mãe. Não sei como devo continuar. Seus olhos olharam para ele, impotentes e doloridos, querendo lembrá-lo de que a linha entre eles não poderia ser cruzada. Murilo parou com as mãos fechadas em punhos. Ele virou o rosto, ofegante, amaldiçoando-se por deixar suas emoções o levarem a este momento. Mãe, me desculpe, disse ele com a voz embargada, cheio de culpa. Ele apressadamente pegou uma toalha para limpar o corpo dela, fazendo movimentos desajeitados e apressados, como se quisesse apagar o que acabara de acontecer. Ele colocou as roupas dela de volta, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Ao carregá-la para fora do banheiro, ele a colocou de volta na poltrona, mas não se atreveu a olhá-la nos olhos. Mãe, faça uma pausa. Vou sair por um tempo, disse ele com a voz rouca e correu para a porta. Lá fora, um vento frio soprava em seu rosto, mas não era o suficiente para dissipar o calor ardente em seu coração. Ele ficou lá, imaginando se ainda era humano ou se era apenas alguém preso em um turbilhão de ódio e luxúria. Natália sentou-se em silêncio, com os olhos molhados.
Ela não o culpou, mas em seu coração havia uma dor indescritível. Ela sabia que ele estava sofrendo demais e que o momento tinha sido apenas uma explosão de emoções reprimidas. Mas ela também sabia que se ninguém o tirasse daquela escuridão, essa família estaria para sempre na miséria. Depois de um momento assustador no banheiro, Murilo saiu para o pátio, parado em silêncio sob o céu negro. O vento frio soprou, varrendo o frio de ferro da madrugada, mas não foi o suficiente para acalmar o calor ardente em seu coração. Ele se recostou na velha parede, as mãos trêmulas em volta da cabeça, como se quisesse esmagar os pensamentos caóticos que estavam dilacerando seu coração. O ato que acabara de fazer com Natália, a forma como a mão dele tocava a dela, a respiração impetuosa no vapor abafado, faziam-no sentir que já não era humano. Ele se perguntou se estava se transformando em alguém como Davi, alguém que deixava a luxúria levar a erros irreparáveis. O som de passos suaves soou da porta. Irmã Márcia apareceu, com os olhos vermelhos, o rosto cheio de cansaço e perplexidade. Ela caminhou até ele, sua voz trêmula. Você estava lá com sua mãe, certo? Ela não olhou diretamente para ele, mas seus olhos estavam cheios de dúvidas, como se procurassem uma resposta que ela não queria ouvir. Murilo se virou, seus olhos escurecendo. Sim, eu te dou um banho, respondeu ele com a voz fria, tentando esconder o constrangimento que estava surgindo, como todos os dias. Mas a irmã Márcia não é facilmente ignorada. Ela se aproximou com a voz baixa, quase sussurrando. Não minta. Eu vi a maneira como você saiu, a maneira como você evitou olhar para sua mãe. Há algo lá, certo? Ele cerrou as mãos, culpa e raiva misturadas em seu coração. O que você quer que eu diga? O que você fez de errado com minha mãe? Ele resmungou, caminhando em direção a ela passo a passo. Eu não tenho o direito de fazer essa pergunta. Márcia, deixei para deixá-la com minha mãe, agora volte e duvide de você. Quem você pensa que é? Irmã Márcia deu um passo para trás com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei em quem confiar. Davi disse que te amava, e então ele veio até você. Quanto a você, estou aqui com minha mãe dia após dia, tão perto que não consigo entender. Ela abraçou o rosto com a voz embargada. Receio, irmão. Receio que tudo nesta casa esteja errado. Murilo ficou parado, com o coração sufocado. Ele queria gritar, queria negar tudo, mas a lembrança do momento no banheiro veio à mente. Ele suspirou, sua voz baixando. Eu não fiz nada de errado com você, mas se você tiver dúvidas, pense nisso. Eu não preciso mais explicar para você. Ele se virou, prestes a entrar na casa, mas Márcia agarrou sua mão e o puxou de volta. Não vá! Ela gritou com a voz embargada. Eu preciso saber a verdade. Eu preciso saber o que você pensa e sente. E também tenho algo a lhe dizer. Ela respirou fundo, os olhos cheios de dor. Eu costumava fazer sexo com David nesta casa, bem ao lado do quarto da minha mãe. Não sei se você ouviu, mas não suporto mais essa culpa. A confissão de Márcia foi como uma facada no coração de Murilo. Ele estava atordoado, com os olhos bem abertos, cheio de espanto e indignação. O que você está dizendo? Ele gaguejou, sua voz trêmula. Você dorme com ele nesta casa, perto de sua mãe? Ele correu, agarrou seus ombros e rugiu. Você sabe como minha mãe sofreu? Você sabia que eu tinha que ficar dia após dia para cuidar de você? E eu fiz isso bem debaixo deste teto. Irmã Márcia começou a chorar, sem ousar olhá-lo nos olhos. Você está errado. Eu sei que estou errado, mas não consigo parar. David, ele me puxou para dentro e eu estava muito fraco. Eu me odeio, mas não posso sair. Ela se ajoelhou, abraçando suas pernas, lágrimas encharcando o chão frio. Você pode me perdoar? Eu não quero perder você ou minha mãe novamente. Natália olhou para ele, os olhos nublados pela idade, mas ainda brilhando com um raio de amor e dor. Ela acariciou o cabelo dele, a mão trêmula, mas quente. Filho, você não precisa sofrer sozinho, disse ela com a voz fraca, mas firme. Eu sei tudo com o que aconteceu. David, Márcia, o que eu sinto no meu coração. Mas não deixe que o ódio e a culpa o matem. Eu só quero que você viva, seja para você ou para si mesmo.
Murilo abaixou a cabeça, suas lágrimas caindo em suas mãos, infiltrando-se nas rugas profundas. Mãe, eu não posso perdoar. Não posso perdoar David por Márcia, mas também não posso deixá-lo. O que você deve fazer? Ele engasgou, sua voz falhando, como uma criança perdida em busca de salvação. Da porta, David entrou. Sua figura alta e magra, seu rosto coberto de cicatrizes do confronto anterior. Ele ficou quieto, seus olhos cheios de arrependimento, mas não se atreveu a se aproximar. Você não precisa me perdoar imediatamente, disse ele com a voz baixa, cheia de sinceridade. Eu sei que não mereço, mas estarei aqui, fazendo tudo o que puder para fazer as pazes. Não por causa do perdão, mas porque devo muito a esta família. Murilo se virou, seus olhos frios, mas não mais o mesmo ódio de antes. Redenção? Ele zombou, sua voz amarga. Você acha que algumas palavras podem apagar o que você faz? Minha mãe estava meio paralisada por causa dele, e Márcia me deixou por ele. Você quer que eu acredite em você de novo? Ele se levantou, aproximou-se de David, mas não se apressou como antes. Apenas ficou em frente, respirando pesadamente. David abaixou a cabeça, sem se esquivar de seu olhar. Não espero que você acredite em mim, mas vou provar isso com minhas ações. Eu vou ficar, ajudar a mãe dela, ajudá-lo. Mesmo se você me mandar embora, eu ainda farei isso. Ele olhou para cima com os olhos vermelhos. Eu quebrei esta família, mas não quero que ela seja quebrada para sempre. Irmã Márcia se levantou, enxugou as lágrimas e caminhou até Murilo. Ela agarrou a mão dele, sua voz trêmula. Irmão, eu sei que você não merece ser perdoado. Eu estava errado, eu te traí, mas eu não quero mais fugir. Eu vou ficar, vou consertar o que puder. Ela olhou para ele, os olhos cheios de remorso e saudade. Posso não te amar mais, mas deixe-me fazer algo por você, por mim. Murilo soltou a mão dela, seus olhos suavizando, mas ainda cheios de contradição. Não sei se posso perdoá-la, Márcia, disse ele com a voz baixa. Mas não vou deixar minha mãe. Eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Ele se virou para olhar para Natália, seu olhar mais determinado do que nunca. Mamãe é a única razão pela qual eu vou ficar. Natália sorriu, um sorriso fraco, mas caloroso como a última luz de uma tempestade. Crianças, não preciso de nada mais do que vê-los juntos. Não perdoe por eles, mas por si mesmo. Eu não tenho muito tempo de vida, mas eu quero que você encontre a paz. Sua voz estava rouca, mas cada palavra era como um raio no coração de todos. A atmosfera na sala se acalmou, mas essa reconciliação estava incompleta. Tem uma tonalidade obsessiva. O perdão não vem do coração, mas da exaustão, da dor que ultrapassou o limite da resistência. Murilo, David e Márcia estavam ali, cada um carregando uma cicatriz que não podia ser curada. Mas todos concordaram em ficar por causa de Natália, para si mesmos. Murilo saiu, parado perto da janela, com os olhos perdidos na escuridão do lado de fora. O vento frio soprou, trazendo consigo o frio de ferro da madrugada, mas não foi o suficiente para apagar as emoções caóticas em seu coração. Pensou em tudo, em Natália, a sogra de quem cuidara com amor e momentos de vulnerabilidade, sobre Márcia, a mulher que ele amou e que agora é uma sombra fraca, sobre Davi que causou todo o sofrimento, mas também foi o único que estava disposto a ficar e expiar seus pecados. Virou-se e olhou para dentro, e viu que Natália ainda estava sentada na poltrona, com os olhos suaves, mas cansados. Irmã Márcia sentou-se ao lado dela, segurando a mão da mãe, com os olhos cheios de remorso. David ficou no canto da sala, silencioso como um fantasma, mas seu olhar não era mais evasivo. Esta família, embora marcada, encontrou uma paz frágil, não uma harmonia perfeita, mas um compromisso entre almas quebradas. Mãe, eu vou ficar, disse ele, sua voz profunda, mas firme. Mesmo que eu não possa perdoar completamente, viverei para você. Isso é o que você pode fazer. Ele deu um passo à frente, ajoelhou-se ao lado de Natália, pegou a mão dela e sentiu o leve calor de suas mãos secas. Natália assentiu, com os olhos molhados. Obrigada. Ela sussurrou com a voz embargada. Eu só quero que você seja feliz, mesmo que só um pouco. Murilo se levantou,
Seus olhos não mais tão zangados quanto antes, mas cheios de tristeza. Ele sabe que o perdão não pode apagar os desejos profundos e o ódio em seu coração. Ele ainda sentia a onda fugaz de luxúria quando pensava em irmã Márcia. Ainda ouvia o rosnado de ódio quando olhava para David. Mas ele escolheu ficar, não por eles, mas por si mesmo, para não ser engolido pela escuridão. Ele saiu para o campo novamente, parado em silêncio sob o céu. Em seu coração a pergunta ainda ecoava: o perdão realmente cura essas feridas? Ou é apenas uma casca frágil, escondendo a dor para sempre que não desaparece? A história desta família não tem fim, mas, no mínimo, eles escolheram seguir em frente, com dor, obsessão, mas também com um pequeno vislumbre de esperança. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.